Olá, eu sou a Paola Zordan, para quem não me conhece, e essa é uma aula que eu estou chamando aula Drops sobre o conceito de devir. Não está em nenhum seminário específico, em nenhuma disciplina específica, tá? Mas ela pode ser aproveitada para muitas disciplinas, e ela vai introduzir de modo muito amplo o conceito de devir. Eu sou professora do Instituto de Artes, mas esses conceitos que eu estou apresentando aqui estão ligados ao grupo de pesquisa que existe desde 2002, que é o DIF, Artistagens, Fabulações e Variações, fundado pela professora Sandra Mara Corazza, pelo professor Tomás Tadeu. Nós somos ligados à Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ao Programa de Pós-Graduação em Educação, numa linha de pesquisa que trabalha com a filosofia da diferença. Tá? E a minha área temática, junto às artes visuais, é as poéticas transversais. Então, vou começar apresentando aqui o Gilles Deleuze. Essa é uma imagem que eu não sei quem é o fotógrafo. Ela está na contracapa de uma edição de um livro de vários textos curtos do Deleuze, que eu recomendo para quem quer começar a estudar Deleuze, que é um livro chamado Crítica e Clínica. E essa é a edição espanhola do Crítica e Clínica, agora não sei se é espanhola ou é argentina, mas numa edição tem essa imagem e eu brinco com ela, produzindo esse Deleuze infinito que se olha no espelho, que se reolha, que se rebate. E isso tem tudo a ver com esse conceito que eu estou introduzindo nesse drops de aula, que é o devir. Para quem não conhece, tá? O Deleuze ficou conhecido junto com o Félix Guattari, que é um psicanalista francês, que ele conhece em maio, né, nas movimentações de 68, maio de 68, que é quando Deleuze defende a tese dele filosófica, diferença e repetição, e eles juntos, em 72, publicam o primeiro volume de Capitalismo e Esquizofrenia, o Anti-Édipo, e 1982, Mil Platôs, segundo volume de Capitalismo e Esquizofrenia. O que é importante? Tá? Deleuze, nas suas aulas, Deleuze era professor, muito diferente do Guattari. As aulas do Deleuze são frequentadas por gente que não é necessariamente filósofo. Então, tinha arquiteto, artistas, psicanalistas, gente de todas as áreas, né? Então, é um pensamento, filosofia da diferença, que vai se constituindo transversalmente no que o Deleuze vai chamar, em várias entrevistas, de filosofia para não filósofos. Que no Mil Platôs nós vamos encontrar como filosofia pop, esquizoanálise, e essa esquizoanálise às vezes é escrita sem hífen, às vezes com hífen, tá? Isso varia. Estratoanálise, nomadologia, o estudo, né, do nomadismo, dos nômades, micropolítica, muito importante, essa disciplina, que é uma disciplina totalmente fabulada, né, até tem uma dramatização de uma aula de um professor que vai virando um macaco e depois termina como uma lagosta, professor Challenge, o Platô número 3, que é onde aparece a estratoanálise, a micropolítica, que está especialmente no discurso e nas conversas e na produção do Guattari, a pragmática, porque é uma filosofia extremamente prática, que parte de questões da vida, e como ela vem a ser conhecida, especialmente no Brasil, como cartografia esquizoanalítica. Né? O que vem a ser cartografia depois, no Brasil, muitas vezes se desvia dessa filosofia pop para não filósofos do Deleuze e do Guattari, que no primeiro platô vai ser colocada como rizomática, rizomatique, e pop análise. Né? Uma análise que não é crítica, mas sim uma análise de linhas e de forças. A rizomática vem aqui, como vocês podem ver, do rizoma, que é a raiz, que é aquela raiz que vai se criando, se propagando sem um eixo central, que não tem um modelo axial, um centro, ou uma haste que vai brotando coisas
lado a lado, como um bulbo, por exemplo. Então, o rizoma tem essa ideia de que, ideia, o Deleuze diz que não é a palavra, porque as pessoas vivem sem ideias, tá? Mas no sentido de virtual, de algo que não é metafísico, e, ao mesmo tempo, tem um outro tipo de materialidade que não é a materialidade extensa que tu pode mensurar. E essa é um pensamento, tanto pela sua muitas possibilidades de nome e de atravessamento de todas as áreas e disciplinas do conhecimento, um pensamento de multiplicidades. O rizoma é a grama, essa que se espalha, né? Então, a erva baixa, a superfície é um pensamento de superfícies, de simples, né? Onde o menos é mais, e onde as coisas estão em multiplicidade, não existe uma unidade, por isso não existe um eixo. E isso que a gente platonicamente chama de ideia, ou pensamento metafísico, nas variações infinitas, num plano que é imanente entre o que é mensurável, extenso, quantificável, né? Essa matéria que a gente diz material, que muitos vão dizer que é o real, porque é palpável, isso está sempre em volição, em troca, com o que é virtual, que é o plano do pensamento não mensurável, não extenso, não quantificável. Mas existe uma relação imanente, né? Uma conexão entre tudo que se pensa e tudo que se experimenta nisso, que um autor bem importante para Deleuze, que é o Henri Bergson, entende como um plano atual, mensurável, extenso de experiências. É um plano movente de experiência em volição. Então, essas volutas, essas espirais barrocas, né, elas aparecem aqui para mostrar esse movimento do que vai e vem, e é um plano só. Então, o que a gente tem ali no meio, né, eu uso bastante esse slide em aula para explicar isso. O que tem aqui no meio é o plano de imanência, o que vai aparecer lá em Capitalismo e Esquizofrenia, especialmente em Platôs, como plano de consistência ou como uma linha abstrata, embora aqui a gente vai ter duas linhas, vamos pensar a linha como tudo que tem entre essas duas linhas, ou seja, essa linha abstrata, ela tem muitas forças e muitas volições dentro dela própria. Pensando no micro, se eu pegar no microscópio uma linha, eu tenho muitas linhas dentro de uma linha. Tá? E isso em variações infinitas, daí o nome do DIF, né, as variações. Essas variações nunca vão cessar, porque o que eu estou pensando aqui, através de conceitos do Deleuze, do Guattari, especialmente a variação vem do Bergson, que é um autor estudado por Deleuze, um vitalista lá do início do século XX, isso e é infinito, porque é um pensamento da infinitude desde Giordano Bruno, especialmente por outro autor barroco que o Deleuze estuda, que é o Leibniz. Bom, não vou falar tanto de autor, porque o que a gente quer entender é o que tanto se fala hoje em termos de filosofia da diferença e dessa moda do Deleuze, que chega a dar um cansaço e nem querer se falar mais disso, que é o devir. O devir se diferencia, o devenir em francês se diferencia do ser. O que é o ser, o que está no português também, já é. Então, né, eu sou professora, eu sou mulher, eu sou velha, e isso tudo está me fechando num ser. Mas o devir é um tornar-se, tradução em inglês, né, um become. É algo que ainda não está pronto. Então, eu posso devir animal, eu posso devir aranha, eu posso devir cobra, eu posso devir pôr do sol, né? Eu posso devir, eu posso virar outra coisa. E isso não tem a ver com as identidades molares de raça, de gênero, de nacionalidade, de profissão. Né? Onde existe aquilo que é uma identidade molar, que a gente pode dizer, né, fulano já não é devir. Devir é um entre, é um estado, né, de algo que não está pronto, mas que vai se transformando, e não só na sua forma, por isso também não é só transformar, ele transsubstancia, porque ele vai
né, atravessar substâncias, ele atravessa modos de expressão, maneirismos, devires muitos, né, o meu devir pássaro de uma aula dada, falada, o devir pássaro da mão, o devir borboleta do pensamento, o devir vegetal de quem está contemplando. Então, o que pode se entender, né, o devir são encontros entre corpos que me fazem diferente daquilo que eu sou molarmente. Então, tomo santo daime, eu devenho numa miração que é luminosa, que é vegetal, que são forças que entram. Então, o corpo de algo que eu tomo cerveja, eu vou devir não apenas, né, no mar, né, no borbulho, no gosto do cereal. Então, os encontros, e aqui eu estou dando exemplos mais dionisíacos, mas eu posso dizer exemplos muito mais. Né? O guerreiro, ele devém, né, na batalha aquela força animal de uma conquista territorial. Então, encontros entre corpos, num território, entre corpos de todas as naturezas, inclusive moleculares microscópicas, produzem devires. Então, o devir se dá entre, nunca em algo ou num lugar, nunca num lugar específico. Por isso, o devir é uma palavra que o Michel Foucault, também interlocutor do Deleuze, traz heterotópico, ou seja, em muitos lugares. Né? E o Deleuze, aqui uma mão do Deleuze, tá? Não tenho também o crédito dessa fotografia, ela está num panfleto totalmente demo. O Deleuze tinha esse devir animal nas suas mãos, porque ele tinha muita sensibilidade, aquela doença que tu não tem impressões digitais, então ele deixava crescer as unhas porque ele tinha excesso de sensibilidade na ponta dos dedos. E os devires que o Deleuze com o Guattari vão, e o devir Deleuze, o encontro Deleuze e Guattari produz um devir esquizo de um autor de 4 mãos. Tá? E os devires são, o primeiro devir é o devir criança. Todos nós podemos devir em criança, no sentido de sair da identidade molar, porque a criança vai se tornar outra coisa. O devir mulher, porque a mulher não é uma identidade molar, então não existe devir homem, né? Talvez não exista, daí uma grande discussão na área da educação, devir professor, porque o professor é uma profissão, né? Está colocado dentro de um papel, onde existe papel social, não existe devir. Tá? O devir animal, que é o que eu já exemplifiquei aqui, o devir vegetal, o devir mineral, né, envolvendo os devires hídricos, os devires metalúrgicos, as forças do metal, até o devir vento, os devires todos das intempéries são muito próximos ao devir mineral, todos os abalos sísmicos, e o devir molecular, né, nesses encontros entre moléculas, muitas vezes inominadas, e o devir imperceptível. Com a pandemia, né, com toda uma relação com um novo vírus, nós vivemos devires moleculares que nos tornaram outras coisas e produziram outros modos de devir e outras, o que o do Guattari vai dizer, paisagens existenciais, que são produzidas nesses encontros entre corpos do devir. E o mais importante, o devir imperceptível, que são encontros com forças que não são da ordem da percepção e que são forças virtuais de um outro plano de pensamento que não é esse mensurável, quantificável, identificável, né, pelas suas quantificações e atualizações que vão produzir um pensamento passível de ser analisado nas referências e nas funções científicas. Então, nós temos um outro tipo de pensamento que é compositivo, artístico, e que também é imperceptível, mas ele não se atualiza senão numa virtuose das matérias artísticas. E por isso o devir é muito importante.
também para a ciência, porque a ciência requer constantes atualizações, porque os encontros são novos, né, e os corpos se modificam o tempo inteiro, e para a arte no sentido da virtualização e da virtuose das matérias que a arte vai produzir. As qualidades do devir, qualidades filosóficas, são o imperceptível, o indiscernível, porque no momento em que um feiticeiro devém um jaguar, tu não consegue discernir entre o que é o feiticeiro e o que é o jaguar. No momento em que um filho de santo devém Iemanjá, tu não distingue a força do mar, da mãe, da rainha do mar, daquele corpo que está em encontro com essas, né, forças dos orixás, né, das Iabás, mais especificamente, se for, estou dando exemplo da Iemanjá, num devir mineral hídrico. E o impessoal, a professora Paola, o aluno Diego, o João, a Maria, não devem, enquanto pessoa, enquanto nome, enquanto identidade, enquanto uma história pessoalizada, uma biografia. Né? Daí a importância do biografema, de tornar daquela vida, sim, que tem as suas datas, tem os seus marcos datados, atualizados e duros, do que se é, para algo que se torna outra coisa, né? Ou a pergunta do Nietzsche, como alguém se torna o que é, a partir dessas forças que são imperceptíveis, indiscerníveis e impessoais, e que vão, sim, fazer de uma vida uma obra de arte. E o conceito que aparece para falar desse tornar-se e do que não está pronto, o do que existe em potência, em possibilidade, e não aquilo que se é, e daquilo que se estratifica numa identidade molar, é o corpo sem órgãos, que o Deleuze e Guattari roubam de Antonin Artaud, da emissão radiofônica que o Antonin Artaud faz em 1948, para falar desse corpo de potência que não se fecha na identidade. E aí aqui eu brinco, né? Eles trazem no platô número 6, que é o platô que fala do corpo sem órgãos, esse ovo Dogon, nessa circularidade do devir, que são muitas e muitas linhas que se atravessam, aqui ainda tem uma centralidade, mas o ovo Dogon é uma espiral, né? É um ovo de uma tribo, né? E aí é que a gente pode pensar, inclusive, a modificação celular, né, imperceptível das relações entre cromossomos, que são encontros entre corpos em devir, porque algo que está sendo produzido, que é uma vida orgânica, inclusive, ela tem um devir imperceptível, molecular, entre combinações, né? Então, aqui a separação, a gênese celular, né? E as explicações do Gon sobre a origem do mundo, que é uma origem em devir. E aí, ó, o devir está em movimento, ele não se fecha. Por isso eu brinco aqui, né, com como que a forma vai produzir uma outra forma. Aí eu trago aqui um ornamento barroco para entender que essas volutas, né, mesmo que elas existam uma simetria, elas vão ser sempre um artifício, e esse artifício, e daí a importância do conceito de artifício, de artificializar o próprio pensamento, porque nesse movimento as coisas vão se criando. E esse movimento, mesmo que ele seja, né, da ordem, ou das forças de uma natureza naturante, ele também é uma natureza naturada que vai se produzindo por expressão, né, daquilo que produz em mim, me afeta, né, enquanto um corpo senciente, pensante, ou não, né? Porque eu posso muito bem falar, andar, agir, não pensar, nem todo mundo pensa, embora tenha a linguagem estratificada, mas numa expressão individual, aquilo vai se desenhando, se contornando, e isso, por que eu trago ornamento barroco? Porque isso é uma compreensão entre esse paralelismo entre dois planos,
como eu coloquei lá naquela outra voluta da linha, ele se dá, e olhem aqui quantas linhas, né, em torção nós vamos ter para poder ter um pensamento que é visualizável, porque ele é prático, ele pode ser audível, visível, né, mesmo quando ele é imperceptível. O que é audível, o que é visível, o que é sentido, o que é áptico, no sentido de um tato, de ser palpável, é aquilo que o devir torna, né, num bloco de sensação, algo virtualmente que vai se tornar percebido, mas, ao mesmo tempo, tudo que se movimentou e se expressou é imperceptível nessas volutas e nesses movimentos de muitas linhas que se dobram e que se torcem. E esse é o pensamento do Deleuze, por isso ele é tão complexo. Para facilitar, eu vou trazer um pouco da minha pesquisa, né, que vai mostrar, né, o devir mulher num devir lagarta, e é uma pesquisa que eu fiz no início do doutorado, tá, um trabalho que ainda nunca publiquei, porque ele ficou meio de lado em função do material empírico ter sido toda uma história, mas enfim, o diabo, né, analisando as figuras do mal na indústria do entretenimento que nos produzem subjetivamente e que criam posições e figurações do que é o bem, o que é o mal, inclusive, né, tem reverberações nas polaridades extremas que a gente vive não apenas no Brasil, mas no mundo hoje, né, ou seja, essa mitificação do bem e do mal, com a figura do diabo medieval, cuja iconografia tem vários elementos animalescos para configurar o que vem a ser o mal. Então, o mal está ligado também à serpente, que o Foucault vai mostrar que é um monstro, porque não tem pernas e não tem braços, e isso é um monstro por subtração. E esse monstro, serpente, esse animal é uma linha, né? Então o que torna ela mais monstruosa é uma pura coluna. Só que a serpente, nos bestiários, nos tratados, né, de animais fantásticos, que até a Idade Barroca, né, até a Idade Clássica, eram às vezes considerados bestiários com status de verdade, a serpente ela passa por um estágio lagarta e vai se transformar, né, então, na figura do dragão, que é o animal heteróclito, que tem muitas vezes as garras de um leão, a cara de uma fera, as asas de um morcego, e ele não deixa de ser um lagarto, mas é um lagarto ao qual se acrescenta presas enormes, e todas as garras, quer dizer, todos os elementos que ferem, todos os elementos que tornam o animal mais forte que o homem, como a asa de morcego, um mamífero que voa. Ou às vezes a asa do dragão nem é necessariamente de morcego, ou às vezes esse dragão também, né, ele nada e voa de uma forma que humano algum, conseguiu. E a mulher está relacionada, né, ao diabo, no sentido que a mulher devém o diabo devém a mulher, e o demônio a serpente. Então, nesse movimento, eu tenho um devir mulher que na pesquisa foi chamado de devir sáureo, do lagarto, ofídico, da serpente. E então o desenho, tá? Vou terminar com isso, só para vocês entenderem, a mulher que se torna. Eu demonstro o devir numa lenda do sul, que é a lenda da Teiu, lagarto, Anguá, demônio em Guarani, né? O demônio lagarto. E que é uma mulher, e que é uma princesa, e que é uma bruxa. Então, terminei um livro, né, chamado Mulher Tornada, Segredos de um Astroblema, que é um outro tipo de devir, um devir mineral, né, e que tem a ver com todas as nossas questões de linha de pesquisa. O astroblema é um encontro sideral, e essa imagem aqui, né, da Teiunaguá, ela é baseada numa das ilustrações das Lendas do Sul, do Nelson Boeira Faidrich, né, ela tem como para falar dessa mulher que é lagarta, que é princesa, que é velha e moça, né? Então, o devir é exatamente isso, ela não é nem moça nem velha. Ela é velha, ela é moça, ela é princesa, ela é bruxa, ela é sedutora, ela é uma velha carquincha, de acordo com o Simões Lopes Neto, que transcreve a lenda
no início do século XX, em Pelotas. Essas imagens do Nelson Bueira Feidrich, deixa eu até me diminuir aqui para enxergar. Espera aí, volta. Aqui, é porque essa daqui é uma das mais bonitas, volta aqui. Tá? Elas são de 1953, tirei de um artigo da minha colega, a Paula Ramos, né, os deuses, o Nelson Bueira Feidrich, quem quiser assistir aqui no canal Aula, que foi uma experiência, né, que eu e a Luana, Carolina fizemos sobre a Yansan, então usei a imagem da Yansan, ele faz todo o panteão africano, e ele traz, então, aqui algumas imagens, o Yangapitã, que é o demônio que faz a lagarta ter uma... e a lagarta ainda tem uma cabeça que é uma pedra, que é uma pedra filosofal, que é uma pedra vermelha, tá? Que é um lápis, um carbúnculo, uma pedra vermelha, aqui é uma das figuras dela como princesa, e aqui também, né? Eu não sei se essa aqui não é o Boitatá, porque tem todas essas... Não, aqui está a Guampa, né? Ele põe a Anhangapitã e a Teinhaguá. A Teinhaguá ainda é capturada por um sacristão dentro de uma Guampa. Então, é uma lenda lindíssima aqui do Rio Grande do Sul. E as ilustrações do Feidrich, né, para a primeira edição, são muito bonitas. A minha é só um arremedo para o livro Mulher Tornada, que é um livro filosófico junto com a lenda. E a lenda do Sul, então, aqui é a capa, né, o guache, ele usa nanquim e guache, que então é o boitatá, o negrinho do pastoreio, e o Blau Nunes, né, esse Quera valente que se apresenta junto com conta as lendas. A lenda, embora ela seja uma narrativa, o devir não é narrativo. Tá? O devir não é ilustrativo. O que eu estou fazendo com essas ilustrações? Eu estou facilitando vocês a entender o conceito. O devir, ele sempre é algo que não está pronto, então não é uma narrativa. Mas as lendas, os mitos, as figuras míticas, as figuras, os panteões, eles são ricos em forças que expressam, tá, via fabulação, ou seja, aquilo que criou os deuses num processo de territorialização, numa oralidade que nunca vai fazer da narrativa algo fixo, embora ela possa ser transcrita literariamente, e ela vai ser fixada num conto, o devir pulula na narrativa naquilo que ela vai se transformando, a exemplo das muitas histórias do negrinho do pastoreio, né? Aqui na minha família era escutada, é muito diferente da transcrição do Simões Lopes Neto. Então, o devir é exatamente isso, que se torna, né, uma Via Láctea, que se torna uma cobra, que se torna, no exemplo do boitatá, ou um negrinho que era um escravo, que se torna um santo, que não é canonizado, que se torna né, uma força para todos aqueles oprimidos, né, e que se torna luz dentro da noite de lua nova, cheia de nuvens, sem estrelas, onde nada se enxerga dentro de uma campina ou do pampa, né, a vela que permite que o tropeiro siga no caminho, e a própria figura, né, dessa mulher que engana o demônio, que engana o diabo, que engana o Iangá, e que ao mesmo tempo é muita coisa e não é nada, por isso ela é, né, um devir Teinhaguá. Espero ter explicado, tá? Fiz essa explicação lá no curso Multiplicidades Fotográficas, que a Adrize Ferreira, doutoranda, ministrou, e eu dei umas entradas, né, propôs ministrar. Então, aqui eu olhei a araucária, né, do Simões Lopes Neto, então, devir araucária, devir chimarrão, né? Enquanto eu tomo mate, para não falar só de exemplos que produzem transe, eu tenho uma roda de chimarrão onde todos se tornam irmãos sem serem biologicamente irmãos, né? Então, um igualamento, né, pela prosa, pela erva, que é o devir do chimarrão. Então, espero ter deixado claro, né? Devir não é um conceito simples, embora eu
tentei simplificar aqui, tentei, né, ancorar em imagens aquilo que não tem imagem, aquilo que não tem uma explicação, e para terminar com Deleuze e Guattari, não tem uma interpretação nem uma significação. Então, eu posso fazer interpretações e significações, elas são tão delirantes quanto a própria lenda. Esse é o sentido. Obrigada.